Grava. Amém. Vamos então estar orando, né, pela vida do Álvaro, entregando a vida do Álvaro nas mãos do Senhor e orar também por cada um que entrar na live nesse momento, para que tudo que o Álvaro falar não venha gerar nenhuma confusão na mente de ninguém, nenhuma dúvida, mas que ao contrário, venha ser uma live esclarecedora, venha ser uma live a qual o nome do Senhor a todo momento venha ser glorificado, venha ser exaltado, porque eu acredito que esse é o maior propósito, que o nome do Senhor seja glorificado. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos e engrandecemos o seu nome. Te agradecemos por essa manhã linda e abençoada, Pai. Te agradecemos, ó Pai, pela nossa família. Te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que hoje nós temos de estarmos reunidos, ó Pai, para aprender um pouco mais. Não tenho dúvidas, Senhor, que cada um de nós sairemos daqui, ó Pai, em nome de Jesus, com um conhecimento a mais, Pai, daquilo a qual o Senhor já preparou, para que através da vida do Álvaro, ó Pai, nós venhamos ser abençoados por Ti. Abençoe o Álvaro nesse momento, em nome de Jesus. Acampe anjos ao redor do seu filho nesse momento. Senhor, use a boca do Álvaro como instrumento vivo do Senhor nessa manhã, Deus. Toma a mente do Álvaro, ó Pai. Nós repreendemos todo dardo inflamável do maligno, ó Pai. Todo pensamento ao contrário, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Toda dúvida, todo medo, ó Pai. Senhor, que verdadeiramente em nome de Jesus, Pai, o Álvaro possa abrir a boca dele e o Senhor encher com as suas palavras. Abençoa cada lar aqui nesse momento. Estaremos tratando, ó Pai, de um assunto muito delicado, mas um assunto tão necessário, ó Pai, para os cristãos nos dias de hoje, ó Pai. Por isso, em nome de Jesus, Pai, que cada um de nós venhamos ter a nossa mente blindada, Pai, para que nenhum ataque do maligno, ó Pai, venha ultrapassar a nossa armadura. Assim nós oramos, grato, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Amém. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Five Talks, né? Um espaço em que nós conversamos aqui, debatemos questões do dia a dia, do mundo, né? Às vezes tabus, né? Como já diria um famoso teólogo, numa mão a Bíblia, na outra o jornal. Nós vivemos num mundo e esse mundo é de Deus e nós precisamos entender e nos posicionar nas coisas que acontecem do mundo, né? Então, bem-vindos e bem-vindas novamente. Hoje vamos conversar sobre alguns assuntos que muita gente tem dúvida, né? E pouca gente explica de forma clara, principalmente no meio cristão, né? Então, são assuntos aí que orientam as pessoas com relação a outras religiões, seitas, né? Formas aí de idolatria, né? Sobre vícios, né, diversos tipos de vícios e também sobre práticas fora da lei, né? E como nós, cristãos, devemos lidar com tudo isso, né? Então, para isso, né, o Everton Starling está comigo aqui como host. Nós vamos ter um bate-papo aí com o nosso convidado Álvaro Rodrigo, né, meu xará também, né, para falar sobre esse assunto. Bem-vindo, Álvaro. Se você quiser se apresentar, fica à vontade. Obrigado, gente. Assim, é uma honra estar tendo esse lugar de fala, né? Hoje em dia é difícil a gente ter um lugar de fala. Então, quero agradecer primeiro a Jesus por esse momento e a vocês por essa oportunidade. Meu nome é Álvaro, tenho 35 anos, né? Sou pai de 5 filhos. Tive uma caminhada bem longa aí em questão de vícios, prisão, internação. Também fui fui assíduo da Umbanda e do Candomblé durante 5 anos. Então, Deus permitiu que essas coisas acontecessem para que a minha boca seja uma boca de Deus agora para vocês. Muito bem. E o que que te motivou a participar aí, Álvaro? Né? Qual foi a decisão aí? Por que que você está aqui hoje? Então, é, foi muito difícil, né? Na hora que o Rodrigo me falou, pediu para falar sobre isso. Isso é algo que há algum tempo eu evito falar, porque é algo muito denso, né? Até vocês vão ver durante esse Five Talks aí, que vai ficar um pouquinho denso às vezes, mas o nosso pastor já intercedeu. Mas é algo muito complicado de se falar, né? Hoje em dia. Nem todo mundo
vai entender o que eu vou falar, nem todo mundo tem a mente aberta para entender sobre esses assuntos. Então, eu fiquei com certo receio, mas por estar aqui no Five há mais de um ano, né, eu aprendi que antes de fazer qualquer coisa, a gente tem que orar e pedir a Deus o direcionamento. Excelente, muito bem. E vamos começar do básico, então. Quando a gente fala de outras religiões, de outros ídolos, idolatria, conta um pouquinho aí, né? Qual é a sua opinião, sua vivência, sua experiência sobre isso? Então, cara, no meu caso, eu busquei formas de me livrar de dores, de vícios, de feridas, e a forma que me foi passada, da forma que eu fui criado, minha família é híbrida, né? Metade católica não praticante e metade espírita kardecista. Então você vai para o caminho que está mais próximo de você, né? Então, no catolicismo, eu fiz todos os tipos de rituais possíveis. É ela aí. Então, eu fiz todos os tipos. Fui nada contra, viu, gente? Eu tô falando a minha forma de que aconteceu. Acendi vela de 30 metros, pulei numa água falando que é azul, se você sair dela, você estava curado. Só que no meio disso, eu fui preso, né? Eu fui preso no longo dessa história. Só para explicar o contexto. E dentro desse presídio, eu tive mais acesso ao mundo espiritual. Você via demônios, você via pessoas incorporadas, as pessoas elas davam a volta assim na cela de cabeça para baixo. Então eu pude ver aquilo porque Deus me permitiu uma sensibilidade em questão disso, sabe? Ouvir, ver, escutar, sentir. Então lá dentro do presídio foi onde isso aflorou, né? Porque você tinha aquele negócio ali frente a frente. E aí, certo dia, de tanto demônio que vinha lá, Deus foi e falou assim comigo, Álvaro, vai lá e expulsa esse demônio. Aí eu nem pensei, só fui, coloquei a mão, falei, orei, e eu não tinha religião ainda, nenhuma. Eu era agnóstico, né? Tipo assim, qualquer religião tava. Então aí Deus ali me mostrou o poder dele. Não o meu poder, foi o poder dele. A gente começou, aí eu tive mais contato com essa parte de religiões, a entender o mundo espiritual. Muito bem. Agora, tem na Bíblia, né, a passagem que fala para não servirmos dois ídolos, né? Alguém aí que está nos assistindo no YouTube que frequenta, né, kardecismo, budismo, né, umbanda, candomblé, qualquer, né, que vai na cartomante, né, são situações aí que as pessoas fazem com as suas crenças. O que você poderia falar sobre a visão cristã sobre isso, né, e o que mudou da tua vida, como era e como é hoje em relação à religião? O que acontece nessas religiões é que tudo acontece muito rápido. E hoje em dia a gente vive num mundo onde a gente quer tudo para ontem. Então essa questão de descobrir que seu marido está te traindo, não sei o quê. A gente tem que entender que no mundo espiritual, os espíritos eles têm acesso a muitas coisas. E realmente o que está acontecendo ali é verdade. Eles falam, eles intuem aquela pessoa a falar. Só que tudo tem um preço. E o preço é altíssimo, 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 altíssimo. Mas é aquilo, você vai ir para onde você está mais próximo. Eu não estou falando que a pessoa está errada. Na minha visão cristã, pelo que eu, Álvaro, vivo hoje, eu entendo que isso não é o correto a ser feito. Não tem como eu servir a dois senhores ao mesmo tempo. Não tem como você trabalhar com dois patrões ao mesmo tempo na sua empresa. Você vai colapsar. Você não vai servir bem um, você não vai servir bem ao outro. Então, eu, Álvaro, eu encontrei Jesus num processo bem amoroso por Deus, sabe? Não foi doloroso, foi amoroso. Então,
o tempo de Deus vai chegar para cada um, ele vai conseguir puxar essas pessoas da forma certa. Mas, se eu pudesse dar uma dica, é que vocês não façam mais parte desses lugares, sabe? Porque você sai dali, vamos supor, você entra com um espírito, igual obsessor que eles falam, né? Quando você vai num lugar desse, você sai com 70. Então, de um problema que você está saindo com 77 problemas a mais. Eu queria, assim, entender de você, ó, quando você falou que viu uma pessoa andando no teto, assim, né? Você pode explicar isso melhor? Porque a gente vê isso e a gente acha que isso é filme, né? É, Ou então, isso é IA, né? Inteligência artificial. Como é que é isso de fato? Porque tem pessoas que não acreditam nisso. assim, eu também não acreditava quando eu via, não. Meus avós psicografavam, né? E eu achava que aquilo era loucura, doideira. Aí eu via as pessoas recebendo espíritos, eu achava que era. Falei, não é comigo mesmo, eu não estou vendo nada, então tá bom. Mas quando eu fui para lá, é assim, os presídios, alguns presídios, são realmente um inferno dentro da terra, porque ali vão juntar as piores pessoas de crimes diferentes e juntam dentro de uma cela. Então a energia ali ela é muito pesada, muito, muito pesada. Então é ali o meio onde eles vão se manifestar realmente de forma tipo 100%, sabe? E, e eu vi aquilo ali, pode achar que é zoeira, é filme, mas é real. O pessoal pegava, eles faziam para trás assim, já ia subindo de costas, igual caranguejo, sabe? Eu falo rindo assim porque quando eu fico nervoso, às vezes eu rio, viu, gente? É uma questão minha. Então aquilo ali não, realmente acontece, é verdadeiro essa pessoa É andar. real, é real. É real. E assim, ele está fazendo isso incentivado ali, claro, pelo espírito do mal. Isso, e pelo ambiente, né? A ambiência conta demais. Entendi. Agora eu queria te fazer uma pergunta, cara, uma dúvida que eu tenho assim. Quando fala de outras religiões, acho que cada um tem a sua liberdade para fazer da sua vida o que quiser, concorda? Acho que todos aqui são maduros para entender sobre isso. E a gente aqui, se você tem a opção de escolher a religião que você quer, mas a gente tem o entendimento que existe só um caminho e só uma verdade. Isso é fato. Você pode escolher o que você quiser, amigo, mas a gente tem certeza, e a Bíblia fala isso. Existe um caminho apenas, um Deus apenas. Mas quando fala de religião, cara, é, eu fico pensando assim que não é só você optar por uma religião, é algo mais profundo, né? Você optar um lado, né? E mesmo sabendo, né? E a maioria não sabe que existe um caminho, né? Hoje a gente tem essa clareza, mas a maioria das pessoas que buscam outras religiões, eles não têm essa clareza, que existe um caminho só, existe uma verdade só, que é Jesus. Mas aí tem pessoas que começam, por falta de entendimento, Álvaro, eles entram buscando ali uma sede, um buraco, que todos nós sabemos que esse buraco é preenchido apenas por Jesus, mas ele fica ali flutuando por várias outras religiões, né? E ali, ou doutrinas, crenças, e aí o que mais me preocupa com isso, cara, quando fala de outras religiões, é que tem religiões que fazem torturas e sacrifícios de crianças. E aí eu queria entender de você, a gente às vezes acha, não, isso é mentira, isso não existe e tal, assim como também a gente achava que subir na parede era algo de filme. Você está mostrando, está falando aí que já viu isso com os seus próprios olhos, né? Então a pergunta é, algumas religiões, eles realmente sacrificam pessoas e principalmente crianças? Porque existem crianças que somem aí, e muitas delas, é claro, que vai para o mercado para ser vendidos, para ser vendido para o mercado de pornografia e tudo mais, para tirar órgãos, né? Órgãos para ser vendidos, isso tem um mercado, infelizmente, que rola muito dinheiro com isso. Mas também existem religiões, né? Que a gente chega no nosso conhecimento que sacrificam crianças para tirar ali o sangue a deuses. E isso
Na Bíblia fala sobre isso também. Eu queria entender de você, você já viu algo parecido com isso? Ou eu queria que você falasse se você teve alguma experiência também sobre isso também. Então, Everton, esse é um assunto bem delicado. Isso independe também de religião, sabe? Isso não é só no mundo religioso, isso vai dar do espírito que está ali com essa pessoa e pede. O que que eu, Álvaro, já vi em questão de filhos e crianças? Eu, Álvaro, eu nunca vi sacrifício. Eu já vi consagração do próprio filho para uma entidade. Vamos supor, tem uma entidade X. Antes dessa criança nascer, essa pessoa já começa um trabalho com esse santo, pedindo para esse santo que a mulher seja fértil, e ela faz todo um processo antes do nascimento, consagrando a fertilidade do homem e da mulher a essa entidade, para que quando essa criança nasça, essa criança seja uma consagração a esse santo. Pelo que eu participei, eu vi dessa forma. Agora, sacrifício mesmo, eu já vi de animais, muitos animais. Inclusive, eu mesmo já fiz, todo final de ano a gente fazia um sacrifício, cada um fazia um sacrifício de animais para entregar para essas entidades da virada de ano, né? Então, vamos supor, cada ano é de uma entidade. Ah, esse ano é de Oxóssi, esse ano é de Xangô. Aí vamos supor, Xangô gosta de tartaruga, aí eles pedem tartaruga. Oxóssi gosta de galo preto, aí mata um galo preto. Um cabrito de tal forma. E você fazia esse sacrifício, e o sangue desse animal ele é dividido entre todos do terreiro, você toma o sangue, e a carne dele também é feita ali para que a gente come a carne. Então, esses sacrifícios assim são bem vivos dentro dessas religiões, mas todos com um intuito, porque você faz esse sacrifício, você faz o pedido que você quer. Vamos supor, a gente não consegue entrar na mente de cada um e abrir o papel que cada um escreve. Aí faz os alimentos, jogam esses papéis com os pedidos, e na hora corta a cabeça dos bichos, e o sangue ele é distribuído ali sobre todos esses pedidos. Então, tem essa questão desse sacrifício vivo, muito latente em cada pedido, em cada ocasião. Uau! Imagina que o cristão vai na igreja, agora no final do ano tem, né, as festas, dia 31, por exemplo, vai para a praia, e aí pula 7 ondinhas, né? Ou então vai lá no, né, tira lá um baralho para poder ler a sorte, ou enfim, né? Ou ver o dinheiro como seu ídolo, né? A pessoa não é, a pessoa tem uma questão de identidade sobre o que ela faz, o que ela tem e não o que ela é, né? O que que você diria para esse cristão frio ou morno, né? Que muitas vezes mistura tudo, né? Na sua crença. Eu penso assim, nem tudo é ferro e fogo, né? Essa questão de pular 7 ondinhas é uma coisa cultural, né? Se a gente para pensar, vem lá de trás. Só que não quer dizer que é cultural, que não existe uma questão de uma. Como é que eu posso falar? Algo ruim que vem desde aquele início até aqui. Então, você pode ver que Tem a a ver gente. com Iemanjá, né? Isso, Iemanjá é a rainha dos mares, né? Segundo eles. Mas pular as 7 ondinhas, quando você não tem consciência disso, cara, eu acho que tá tranquilo. Você não entende, você tá pulando as 7 ondas porque a pessoa falou, pulou, ok. Mas quando você tem o discernimento, você está servindo a dois senhores. Porque na virada do ano, onde Jesus trabalhou tudo na sua vida, você entrega 7 pulos seus, 7 coisas que te fazem ir para cima ou para baixo, você está entregando para uma entidade que não é cristã. Porque quando você pula, você pode tanto ir para cima quanto ir para baixo. E na areia você afunda os seus pés.
Então você está fundando todo o seu ano ali. Então, não só atitude e comportamento, mas o ambiente também, né? Você vai lá. O que que você diria para esse cristão que, por exemplo, ouve funk, né? Você falou de ambiente lá da prisão, né? O cristão que, né? Que vai num churrasco com muita bebida, com algo nesse sentido, né? Seria algum tipo de servir dois deuses também ou não, na tua opinião? A gente vive um mundo muito polarizado, né? Então, você chega num lugar, toca funk, sertanejo, rock, jazz, tudo, mas a gente tem que entender que nosso corpo ele tem energia, nós somos energias de Cristo. E sintonia, que é o mais importante. Nós somos igual uma rádio. Se eu sintonizar no funk, eu vou estar sintonizado em quê? Em, infelizmente, pornografia, ostentação, luxúria. Então, você já viu, coloca uma. Hoje eu, Álvaro, eu faço muito isso. Eu coloco um louvor e uma música clássica toda manhã. Porque eu estou me sintonizando com Jesus e com a calmaria. Tenta começar o dia escutando funk. Como é que você vai acordar? Como é que vai ser seu dia? Então, é justamente sintonia mesmo. Nós temos esse padrão vibracional que, se a gente desalinhar ele, já era, não tem jeito. Perfeito. O Álvaro, tem uma pergunta aqui do Douglas, ele fala assim, ó, esse tipo de aquele sacrifício que você falou de matar animais e talvez, acho que beber sangue e tal, esse tipo de sacrifício é obrigatório? Não é que seja obrigatório. Vai falar que o seu pedido não vai ser tão atendido, Entendi. sabe? Outra pergunta, o Francis pergunta, Álvaro, bom dia. Quando se viu que não dava mais para ficar dividido entre Jesus e as demais religiões, ritos e afins? Quando que você percebeu isso? Então, a gente tem que entender que, para a gente mudar de vida, a maioria da parcela, da porcentagem é nossa. Eu, Álvaro, decidi mudar. Só que Jesus, ele é tão misericordioso que ele só vai entender que você quer mudar quando sair da sua boca. Você fala assim, eu quero mudar. Eu lembro que antes de eu ser internado, eu fui internado incompulsoriamente. Eu fui internado, a pessoa chega, pega, te pega à força e te leva. Eu sinalizei para minha mãe. Falei, mãe, eu não estou aguentando mais o abuso de uso de drogas. Caso eu piore, me interne. E minha mãe foi me internou incompulsoriamente. Quando eu tive um processo, nesse caso que o Francis perguntou, quando eu tive esse processo de conversão e de cansar de tudo, eu entrei num processo de autoextermínio, né? A gente entra nesse processo de autoextermínio. E nesse processo de autoextermínio, eu coloquei Deus à prova. Falei, Deus, se o Senhor é Deus mesmo, me ajuda, não estou aguentando mais, me ajuda, que não sei o quê. E, e no meio disso, a gente tem aquele lado, o polo positivo e o polo negativo. E eu entrei em briga com esses dois polos nesse momento. Só que entenda uma coisa, isso aqui é muito sério. Onde Jesus está, até esse polo negativo, ele se rende ao positivo de Deus. Porque as entidades, eu fui conversando com as entidades e conversando com Jesus. Aí as entidades foram falar assim, Álvaro, escolha estar com Deus. Eles mesmo não é que se rebaixam, eles reconhecem a grandeza de Deus. Aí eu fui me ajoelhei e falei, Deus, é agora. E foi tudo dentro do banheiro, eu tive que entrar num íntimo meu, né? Eu coloquei, de novo, eu tive que sintonizar antes, lembrei, eu sintonizei antes, eu coloquei um louvor que eu escutava. Eu não tinha acesso a nada de religião, de Deus, assim, né? Então eu coloquei um louvor antes, eu me sintonizei com Deus. Aí, a partir de lá, é o processo de transformação, né? Meu Mas Deus, isso é forte, hein? Meu Deus, olha quanta sabedoria.
Agora me diz uma coisa, muita gente pensa, usar droga, bebida, eu não faço, né? Ou comportamento fora da lei, eu não matei ninguém, eu não, né? Não roubei. As coisas podem ser, o vício ele pode ser de outra forma, né? Pode ser um pouco mais leve, certo? Entre aspas, né? Ou comportamentos aí fora da lei, né? Mais uma mentira, uma enganação. Me fala um pouquinho sobre isso, por favor. Não sei se todo mundo já percebeu que quando você erra grande, você começa em pequenos erros. Então, isso é muito louco, né? É, vamos supor, eu, Álvaro, desde a escola, eu já tinha um traço meio desleal, sabe? Ah, o jogo estava 3-2, eu falava que estava 5-2. Então, eu, desde pequeno, eu tinha essa questão em mim. Mas eu não consegui, durante a vida, ir organizando isso, né? Ir organizando isso. Mas a gente só erra grande começando errando pequeno. A gente só acerta grande começando acertando pequeno. E os vícios, velho, os vícios ele começa com algo muito, muito legal, né? Ah, vamos beber? Vamos, tá todo mundo bebendo. Você vê, o mais descolado na escola era o que fazia merda, né? Não sei se na escola de vocês foi assim. Só que, se você parar para pensar, depois de 15 anos, quem que esse cara virou? Eu falo por mim. Há 5 anos atrás, eu tinha virado esse cara merda, mas eu era o mais famoso da escola. Eu era o mais não sei o quê. Eu era o mais hypado. Eu era o mais isso. Só que o vício, ele é tão... O inimigo, ele é tão esperto que ele faz com que aquilo que está te destruindo te coloque num pedestal. E você não vai percebendo. Você está se destruindo, aí o inimigo vai te joga assim, não. Você é isso, você é aquilo. Então, o inimigo ele é muito sutil. E como Ele, sair disso? Como é que sai disso? ó, primeiro é reconhecendo que você precisa de ajuda. O primeiro passo é reconhecer que você precisa de ajuda. Porque quando você vai reconhecer, Deus vai falar assim: ok, caiu as vendas, agora é comigo. É simples, é isso. Reconheça, tira as vendas que Deus vai agir. Não tem como Deus agir se você não reconhecer o que você está passando. É humildade, né, cara? Isso. Humildade E posicionamento, né? e posicionamento. É a última perguntinha que a gente faz todos os dias. Não faz. Qual é o seu posicionamento para hoje? Ô, Álvaro, cara, assim, qual que é o sentimento que você tem hoje, né? Assim, há um tempo atrás, uma religião que um dos rituais era beber sangue de animal. Como é que você sentia o seu vigor, a sua energia, nesse tempo, né, que você vivia ali? Você tinha essa energia que você tem hoje, essa disposição? E como é que é hoje, assim, a diferença disso? Então, é, quando eu estava lá nessas práticas, dentro de um abismo chama o outro, é muito louco isso. Você está ali sacrificando, bebendo sangue. E dentro disso, você quer que seu corpo por fora esteja bem. Então, dentro daquilo, foi puxando várias coisas. Eu tomava remédio, eu tomava anabolizante, eu tomava as coisas que me destruíam por dentro, mas por fora eu achava que eu estava lindo. Então, no início, é o que eu te falo, no início o inimigo te dá tudo e te deixa na forma mais linda do mundo. Então eu achava que eu era o cara mais lindo do mundo, porque eu estava de efeito de anabolizante, com 1 milhão de demônios do meu lado, com 1 milhão de pombagira do meu lado, que me fazia ser aquele cara que... como é que fala? Você fica mais sedutor, né? Mais essas questões. E quando eu abri mão disso tudo, Deus quebrou tudo isso. E existe um processo de passagem quando Deus entra na sua vida. Deus entra na sua vida, ele vai te perdoar, mas não quer dizer que vai ser tudo fácil como era antes.
Ao contrário, é mais difícil, porque você tem que lidar com suas dores internas. Você tem que lidar com sua falta de energia que você está tendo, porque você mexeu no seu corpo todo, espiritualmente e biologicamente. Então, esse processo de cura, ele é doloroso, mas é necessário. A gente não conquista nada assim só só por bênção. A gente tem que correr atrás da bênção. Você acabou de responder a pergunta da Naira Dutra. Ela falou assim, Álvaro, como foi o seu processo pós aceitar Jesus? Foi fácil? Você está acabando de falar que não foi. É, não foi, mas tipo assim, sabe, um cara. Eu cheguei a roubar meu pai e minha mãe. Eu não tinha chave de dentro da casa dos meus pais. Como Deus vai te tratando quando sua mãe entrega o cartão de crédito na sua mão? Quando hoje eu tenho uma chave com mais de 10 chaves, porque eu tenho a chave de todas as pessoas da minha família. Deus vai te honrando em cada processo que você vai vencendo. Aquilo que gerou vergonha, tá? O Senhor te honrou naquilo que era vergonha. Isso. Deus vai Meu te Deus, honrando hein? ali em cada passo, em cada situação. Você vai. Porque para uns é falar, ah, só me entregou a chave. Não, velho, para mim eu não tinha. As pessoas trancavam as coisas quando eu chegava dentro de casa. Ou seja, então Como? valeu ir por caminho certo, o caminho da É, verdade. E só tem uma que é um só que processo, né? É um processo, não vai ser nada assim de e o, bate-pronto. e o Emerson Braga faz uma pergunta, direto do Rio de Janeiro, ó. Faz uma pergunta para você, ó. Qual foi a sua maior experiência dos dois lados? Ou seja, qual a sua maior experiência? Você viu algo sobrenatural nas outras religiões que você teve e agora você servindo Jesus? Ó, do outro lado, foi quando eu fiz um assentamento de santo. Eu fiquei 3 dias em um quarto comendo comidas típicas desse santo, animais típicos desse santo, Que tipo de e comida? pombo, você come é, uma massinha assim que eles fazem chama acaçá. É uma, é uma mistura de várias farinhas que aquele santo representa. Então, eles me alimentavam desse santo. O assentamento, o que, que é? Você traz esse seu santo para a terra, né? Para perto de você. Aí era isso, né? Beber o sangue de alguns animais também. Então, naquele dia, eu pude ver essa descida, né? Dentro de mim. Esse santo, ele vem, você sente no corpo, você... Só que eu nunca consegui ser inconsciente, né? Porque a maioria das pessoas, quando o santo vem, ela fica inconsciente. E eu nunca consegui ser inconsciente. Eu sempre estava ali, escutando, vendo, ouvindo. E, e essa foi uma das coisas que Deus mostrou para mim também. Falou, Álvaro, não adianta, você não vai ser daí. Porque eu fiz todos os trabalhos para receber santos e entidades. Eu nunca consegui ser inconsciente. Eu sempre estava vivo, escutando e vendo. Então, a, a parte que eu tive com Deus, não foram muitas, velho, mas é, um dia eu estava na célula lá na casa do Igor, a célula do Five, e eu fui com meus filhos. Eu fui com meus filhos. E eu lembro, velho, que dentro do presídio, você ora todo dia para sair, né? Você ora todo dia para sair. E eu lembro que eu pedia para Deus para ter meus filhos mais próximos de mim. E esse dia na célula, os cinco foram assim, e Deus falou grandemente comigo assim: olha, meu filho, eu aqui presente e te dando o que você pediu, sabe? Então, sabe, é um amor, você sente amor. Jesus é amor, é amor. Pois é, mas na outra religião, nas outras religiões, nos outros lugares que você frequentou, você não sentia esse amor? Você sente energia, né? Você sente uma energia. Às vezes, eu senti um amor. É, vou dar um exemplo da Mãe de Santo.
A Mãe Santa, ela não tinha consciência do que ela estava fazendo, mas ela me tratava como um filho, me acolhia como um filho. Eu via o amor vindo dela, não de outra religião. E isso que às vezes me fazia estar lá. Tá, Eu confundia. mas você sente o amor de um padre, se você for católico? Se você sente amor, tipo, de uma pastora, se você for da igreja protestante, de um pastor, dos irmãos ali da igreja, de alguém que é voluntário? Você sente o amor de pessoas ali na recepção de uma igreja? Você sente o amor daquelas pessoas que estão voluntariando e cuidando dos seus filhos na igreja? Quer dizer, você está amando seu filho, está amando você, concorda? Mas esse amor, não de pessoas, esse amor que você está vendo e você está pegando, que é tangível, mas esse amor sobrenatural que a gente recebe hoje de Jesus, que você não vê, você não enxerga, mas você sente. Assim, você tocou num ponto muito bom. O Igor, o Francis, eles me acompanham há um tempo. Eu já falei com eles, falei, irmão, eu não sei o que é o amor. Que isso, velho? Sério, meu coração ainda não sabe o que é o amor. E quando eu tive essa experiência com Deus ali no banheiro, foi um amor que me preencheu por inteiro, por inteiro. É um amor sem explicação, porque é algo diferente do que você sente terrenamente, né? Conta pra gente essa experiência no banheiro aí. Ou você já contou e eu boiei aqui. Foi essa questão, né? Que eu coloquei a música, eu ajoelhei, eu estava para suicidar, eu fui pedir para Deus para me ajudar. Aí eu fui, ajoelhei no chão, falei, coloquei o louvor, ajoelhei no chão, falei, Deus, se o Senhor é Deus, me ajuda. Não, Uau. eu não tinha ajoelhado ainda, eu estava em Você lembra pé, de qual louvor que foi esse? lembro, Thales Roberto, eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu Uau. escolho Cristo todo Tudo dia. é escolha, né? É, e lembro, eu estava em pé, na hora que eu falei assim, eu ajoelhei, aí senti para mim que é o Espírito Santo, né, de Deus, ali naquele momento. Algo que, no meu caso, eu sempre senti muita coisa. E quando ele veio, eu não senti, treme, leve, 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 leve. Muito leve. O Álvaro, e como é que a família pode identificar ou ajudar uma pessoa, né, nesse processo aí, né? Então, vai lá, a gente tem alguém dentro da família que está passando por esse, né, dificuldades em relação a comportamentos fora da lei, a vício ou outras religiões. Como é que a gente consegue ajudar as pessoas no teu entendimento aí? Assim, velho, a gente vive num mundo muito corrido. Então, às vezes, a gente não quer perder tempo olhando para aquela pessoa, né? Às vezes você fala assim, eu pago a escola, eu dou tudo de comer aqui em casa, ele tem que se virar. O olhar amoroso, você vai conseguir identificar. Você vai ver que seu filho está comendo mais que comia, está dormindo mais que dormia, está vendo filmes diferentes, está escutando músicas diferentes, está andando com pessoas diferentes. O estilo de roupa dela mudou. Isso é muito louco. Quando você muda de tribo, você muda estilo de roupa, a fala fica diferente, o corte de cabelo fica diferente. Então, a gente tem que realmente investir nesse olhar para essa pessoa, que você vai conseguir enxergar. E a oração funciona, né? Na era Dutra pergunta aqui sobre a realidade do mundo espiritual, né? Você já falou um pouquinho no início, né, que nada é como Deus, o Senhor dos Exércitos, né? Mas fala um pouquinho dessa realidade aí do mundo espiritual e o poder da oração nesse movimento aí de ajudar as pessoas, ou de se autoajudar, né? Ó, eu vou dar um relato onde eu aprendi muito, foi no presídio, eu aprendi demais. Toda vez que a gente iria orar, pessoas se manifestavam. Toda vez. Caía no chão, aí começava, mestre, não sei o quê. Aí juntava 5 demoniados ali. E só que quando eu falava Jesus, no presídio, eles autorizam a entrada de Bíblia. Só que é muito difícil você ter uma Bíblia dentro da cela. Então eu lembro que eu comprei uma Bíblia por cigarro, porque lá tudo é troca, né? E eu troquei a Bíblia por um cigarro.
Tá louco, né? E eu lembro quando a gente colocava a Bíblia, a pessoa encostava a mão na Bíblia e a gente orava, esses demônios eles iam embora. Então o poder da oração no mundo espiritual é gigantesco. É gigantesco. Gigantesco. Você acha que só de você pegar uma Bíblia e ler num ambiente hostil, assim como é uma prisão, assim, com vários homens ali, e manifestação diabólica de Satanás ali, do inimigo ali, através que usava aqueles corpos ali, né? Aqueles homens ali para se manifestar. Você já viu, apenas você abrir uma Bíblia ou você fazer oração, você mudar todo aquele ambiente? Nossa, demais. A, a cela que eu entrei, ela mudou toda. Mudou toda. E olha que eu não, gente, eu não sou nenhum santo, não. Eu fazia muita merda. Eu era um cara muito ruim. Só que Deus, ele vai te capacitar onde ele quer que você esteja. E ele não vai te esperar estar pronto, igual você fala assim, espera, deixa eu estar pronto para eu me converter. Não. Jesus ele vai te usar na hora dele. Então, Jesus me deu uma autoridade, não Álvaro autoridade. Deu de fazer a Bíblia chegar lá. Deu de fazer eu dormir todos os dias a Bíblia no Salmo 91, que o pastor leu ontem. Porque imagina o que é você dormir com 31 pessoas, cada um com um tipo de crime diferente, e você conseguir dormir. Então, Deus ele direcionou tudo para. Eu falo não para mim, né? Porque várias pessoas foram libertas ali dentro. Então, mas Deus ele vai falando com a gente, ele vai nos capacitando. Falou, Álvaro, põe Salmos 91. Deixa Salmos 91 aberto. Então, a gente tem que nos permitir ser usados por Deus, por Jesus. A gente precisa nos permitir. Tem muita gente que vive no auto-engano, né? E não permite, né? Fala, isso aqui é normal, isso aí não me faz mal, né? Então, tudo, né, começa em nós, abrindo a porta, né? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Cara, muito forte, hein? Muito forte, né? Você acha, Álvaro, quando você chegou, né, aqui no Five pela primeira vez, né, acho que todo mundo conhecia, sabia que você veio de outra religião, que você tinha passado por prisões, e em algum momento você se sentiu rejeitado no 5M? Cara, quando eu lembro quando o Igor me mandou o convite, é igual aquilo, né? Deus ele já vai tratando a gente antes. Eu vi a mudança do meu irmão. O Igor é meu irmão. Eu vi a mudança dele. Então, antes do Five ser falado para mim, o Five já estava sendo ativo na vida do Igor. E o exemplo ele arrasta. Então, eu já estava vendo o exemplo dele. Então, quando me veio o convite do Five, eu confesso, porque eu não era convertido ainda, lembra? Eu não era convertido ainda. Então eu falei, vou entrar só por causa do Igor, velho. O Igor tá me chamando, tá me enchendo o saco. Deixa eu entrar lá. Só que Deus tem as maneiras de resgatar cada um de nós aqui. E na hora que eu entrei, velho, eu me senti assim, eu fiquei até bobo, fiquei, que isso, velho, existe isso? Por quê? Pra quem não é cristão e vê de fora, cristão é tudo chato, velho. Cristão só quer te converter. Cristão quer roubar seus 10%, quer tirar seu dízimo. Infelizmente, para quem está de fora, é muito diferente. E o Five é uma ferramenta que, vou falar que eu que já fiz várias terapias, se a pessoa fosse pagar isso aqui por mês, era R$ 5.000 por mês, irmão. No No mínimo. mínimo, né? No mínimo. No mínimo. E o que você acha que a gente pode fazer, assim, então tá, você não sentiu em nenhum momento aqui preconceito, ninguém Não. quis, que bom. Porque esse é o propósito do Five, né? É de a gente abraçar. Quem chegar, a gente abraçar e entregar, né? Que a pessoa se sinta amada, né? Por isso que a gente chama um
gente trata um com o outro eu mesmo parei de falar irmão, porque irmão até maçom fala irmão, ele só trata o outro de irmão. Então eu parei de falar isso. Então eu falo FA. Então tem gente que nem entra aqui já tem, com sinceridade, mais de um ano. E essa pessoa até hoje só me refere comigo. E aí, FA, tudo bem? Então por Filho quê? amado, né? Para quem Porque não sabe. o cara pode estar, bicho, no meio de uma confusão, cara. Se ele escuta FA e já lembra. Opa, peraí, vai vem ele. FA, filho amado. Então ele resgata na mente dele, naquele momento, a identidade que está lá em Gênesis 1:26. Então, eu tenho feito isso e eu tô querendo começar a chamar todo mundo de FA, sabe? Oi, e aí, FA? E aí, FA? Porque eu acho que isso aí, na hora que eu falo isso, na hora que eu escuto isso, me traz a memória que eu sou imagem e semelhança do Criador. Mas a pergunta que eu quero te fazer, além dessa, é o seguinte: o que que eu posso fazer? O que que nós, né? Nós estamos aqui, mais de 20 pessoas. O que que a gente pode fazer para uma pessoa um irmão, um amigo, um parente, colega de trabalho, um vizinho que tem outra religião? Como que seria a forma mais branda, mais delicada, mais que a gente pode convencer uma pessoa a gente falar de Jesus para ela, assim, sem ser religioso, e sem ofender, e sem ser intruso, assim, né? Sem ser Convencer, não, desrespeitoso. apresentar Jesus, né? Não é convencer, quem convence é o espírito. Muito bem. Como que eu posso fazer? Assim como o Igor, né? O Igor foi um cara que ele primeiro experimentou, ele viveu aqui um tempo, segundo você, ele mudou, você vai, esse cara mudou, ele está diferente. Mas poderia ser o contrário. Quantas pessoas que às vezes vão para uma igreja e o cara vê e fala, "Ih, esse cara tá me chamando para igreja, eu não quero ser esse cara. Muito chato, velho. Muito chato. Então, eu queria entender de você o que que você nos ensinasse. É um mastermind mesmo, é uma mentoria sua aqui. O que que a gente pode fazer para que a gente possa alcançar mais pessoas que estão em outras religiões, de repente está perdido como você estava. É, assim, até me emociono porque o que todos nós queremos é ser amados, né? Ser amados e ser escutados. Primeira coisa que você tem que fazer é escutar essa pessoa e amar ela, sem julgar, sem falar que o seu caminho é certo ou errado. É realmente você dedicar o seu tempo. Hoje em dia a gente não quer dedicar o tempo para as pessoas. Se eu te falar agora que você vai ter que ficar 1h30 com a tia sua, ela só falando bobagem, só falando asneira, só falando trem nada a ver, você vai estar sendo Jesus na vida dela, você vai estar escutando ela. Em um momento certo, Deus vai te posicionando. Deus fez isso comigo agora com minha tia, que é espírita. Fez minha tia abrir uma Bíblia, sem eu falar nada. Porque, de novo, o exemplo arrasta. Você tem que ser um exemplo, a pessoa tem que te olhar e falar assim, não é possível. Vai, bebeu a vida inteira no Natal, agora não bebe mais? Ué, tá dando meia-noite, ele tá saindo de fininho, tá indo dormir, não tá indo pra festa depois? Alguma coisa de errado tem com esse cara. Ele não tá fofocando com a gente mais. Ué, por quê? Então, o exemplo, ele arrasta mesmo, ele arrasta. Mas primeiro você tem que ter ouvidos para escutar essa pessoa. Você tem que investir seu tempo nessa pessoa. Porque, espiritualmente falando, os anjos que cada um carrega, na hora que você se aproxima de uma pessoa, e principalmente na hora que você encosta, abraça, dá um beijo no rosto, esse anjo seu está limpando essa pessoa também. Deus permite que você seja um canal de bênção para aquela pessoa. Então, tem esse lado carnal e tem esse lado espiritual que é fortíssimo. O Everton carrega um anjo dele que Jesus direcionou para ele. Rodrigo, todo mundo aqui. E quando você chega num lugar, você não chega só Everton. Você chega com esse anjo e com Jesus acima. Então, é uma guerra carnal e espiritual muito grande. Álvaro, tem uma coisa que Só- acontece, é o cristão que cai, né? Que volta para o vício, qualquer um que seja, ou para droga, ou para mentirinha, ou para qualquer coisa.
né? Ou para algum comportamento de outra religião. Religião que a gente diz pode ser, né? Uma idolatria, né? E nós vemos que existem alguns posicionamentos de igrejas, né? De julgamento, né? De isso não, né? De ferir mais ainda a pessoa, né? O que que você diria? Como proceder, né? Aquele cristão. Primeiro, são duas perguntas. Primeiro, aquele cristão que caiu, como é que ele se levanta, na tua opinião? E como você lidar com a pessoa que caiu, né? Eu acho que você já respondeu sobre o amor, mas fala um pouquinho mais aí. Então, nós somos seres humanos, né, gente? Por mais que eu esteja firme agora, eu espero que isso nunca aconteça na minha vida, mas amanhã eu posso cair. A gente tem que entender isso. E o que que E o diferencia que que uma você fez quando pessoa? você caiu? Cara, eu senti a caída, porque o cara, levanta, cai, levanta. Sinta, entenda por que você caiu. Passe esse processo de luto para você entender o porquê você caiu. Se você já cair e levantar, você não vai entender por que você caiu. Não, só pega e vai. Não, não, não é assim. A gente tem processo, a gente tem que entender. Porque se eu só cair e levantar, depois eu vou só cair de novo e levantar de novo. Se eu não entendi que eu caí porque eu comecei a assistir pornografia, porque a partir do Instagram que eu tenho, o meu feed tem muita mulher. Eu comecei a beber porque o lugar onde é que eu moro tem um bar em frente e eu acho que não é nada, mas é. Então, tipo, você tem que entender o porquê de ter caído. Caiu? Entenda, passa o luto de ter caído. Peça ajuda, peça ajuda. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Ninguém, ninguém. Não existe uma pessoa que vai conseguir. O que que você me fala que a pessoa que insiste em andar sozinha e não e insiste em não fazer parte de uma igreja, parte de um movimento como esse, parte de uma célula? Ela deve ter sido criada dessa forma. Então ela acha que o modo de viver, de sobreviver dela foi esse, porque ela deve ter passado os traumas dela sozinha. E ela acha que resolveu os traumas dela sozinha. Mas quando você está em comunidade, que você dividir algo que você passa, e a outra pessoa falar assim, velho, eu não tinha essa noção, realmente eu vou mudar. Você se sente pertencente e se sente é, honrado mesmo, porque você fala assim, uai, velho, mas, uai, Deus, eu não sou forte, não? Aí você começa a entender e perceber que sozinho você chega em algum lugar, mas com outras pessoas você chega mais longe e ainda leva várias pessoas com você. Então, a gente tem essa questão de querer ser, pertencer e ser exemplo, mas tem que tomar o primeiro passo, né? E a igreja ou a pessoa, né, em relação à ajuda, o que que poderia fazer? Então, eu acho que quando a gente coloca um peso sobre um erro, a gente está se colocando no lugar de julgador. E eu acho que a igreja, nenhum pastor pode estar nesse lugar de julgar. Porque Acusador, né? acusadora, de acusar, de julgar. Porque a gente está se colocando, está falando, vou dar um exemplo da igreja católica. Reza 30 Ave Maria, 30 Pai Nosso, que não sei o quê. Aí na nossa igreja do evangélico. Jejum uma semana inteira, faz não sei o quê, faz não sei o que lá. Primeiro, escuta a pessoa, entenda o porquê que aconteceu. Entenda se essa pessoa pode fazer jejum de 24 horas, gente. Entenda se essa pessoa pode. Entenda quais são os limites dessa pessoa para aí poder ajudar. Você só consegue ajudar uma pessoa se você escutar ela. O meu caso é diferente do caso do Everton. O caso do Everton é diferente do Rodrigo. A mesma quantidade de água com sal que o Everton toma não vai ser a mesma quantidade que você vai tomar. Então, existe sim, a gente vai ter que quando você erra, você vai ter que entender que você vai ter que abrir mão de muita coisa. Você vai ter que, igual jejuar, você vai ter que fazer alguma coisa. Mas nem tudo é igual para todo mundo. Eu, Álvaro, penso assim, eu Ô, posso. ô, Álvaro, você primeiro, né, durante o banheiro ali que você estava tomando seu banho, colocou um louvor ali, você
acho que acredito que naquele momento ali você reconheceu Jesus como Senhor e Salvador. E ali você foi tomado pelo Espírito e ali sua vida começou a andar. E depois que você escolheu, inclusive eu tive a felicidade de estar com você, junto com a sua família, junto com muitos aqui FAs, no batismo. E eu vi você, né, de toda a luta que você teve, toda a dificuldade, você naquela noite, em um domingo, você mergulhando nas águas. Como é que foi o seu batismo? Cara, cada passo que eu dava era um ataque que eu sofria, cada passo. Eu até olhava para vocês assim, tipo, querendo pedir ajuda, mas eu entendia que aquele fardo, aquele peso era meu. E eu falo assim, espiritualmente, sabe? Espiritualmente. Tanto que tentavam que eu manifestasse, sabe? Só que eu foquei em Jesus. Foquei em Jesus. E é leve, Jesus é muito leve, é muito leve. Eu esperava algo estrondoso, o céu vai, vai, vai estar cheio de trovão, eu vou sentir meu corpo, isso não. Deus me mostrou na leveza, que Ele é leve, que Ele é amor. E foi um momento leve. Eu tinha poucos momentos na minha vida que eu tinha leveza, sabe? Eu vivia com muita carga de muitos erros que eu cometi, então eu me julgava muito. E ali no batismo é algo, não é que ficou tudo ali, tá? Eu senti, de novo, dentro do presídio, eu fechava os olhos, estendia a mão assim, ó. Quando eu fechava os olhos e estendia, eu, eu, eu imaginava de Jesus pegando a minha mão e me tirando daquele lugar. E lá eu fiz isso assim, em vez de ir puxando, eu fechei meus olhos e Deus me abraçando, sabe? Então, eu tive que manifestar em mim, manifestar no meu pensamento, estar com Jesus, porque ele precisa que a gente tenha isso, sabe, Everton? Porque às vezes a pessoa acha assim, eu vou batizar e minha vida acabou, melhorou e tudo vai ser maravilhoso. Então você está falando que na hora do seu batismo você sentiu Jesus te abraçando? Foi, foi. Uau, E essa pessoa meu que Deus. está nos assistindo Realmente agora, eu que lembro, está curiosa, eu lembro pode falar. do semblante dele, o Rodrigo, como se fosse hoje. Eu estava próximo e o Álvaro, assim, pedindo ajuda, cara. A alma dele pedindo ajuda. Foi muito forte, muito forte. Sabe aquela criança que o pai tá viajando e ela tá vendo o pai dela indo embora? Tipo assim, pai, não vai, não vai. Mas é que na alma dele queria aquilo, né? Mas tinha espírito ali ainda querendo travar aquele acontecimento. E na hora que esse homem deitou nas águas, depois levantou, você viu que o rosto dele, em pouco tempo, já se transformava em outro. Aquele semblante de medo, aquele semblante de assustado ali, de desamparado, Foi. se transformou num semblante de paz, de amor, Adotado de como receber o filho abraço, amado. adotado como filho amado. Isso aí. É. Foi maravilhoso. Ô, Álvaro, e a pessoa que nos assiste, que está aí respondendo um processo criminal, está na droga, né, na mentira, no engano, está preso, está na saidinha, né, ou está na bebida, né, ou qualquer outra coisa aí na religião, na Umbanda, no budismo, no Hare Krishna, qualquer coisa, mas está curiosa, né, você despertou nela, né, uma curiosidade sobre Jesus. Faz uma oração convidando essa pessoa, né, a se entregar a Jesus. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço por esse momento, que tudo que eu venho falar venha do Senhor, não do meu entendimento. Eu venho falar para essa pessoa que está usando cocaína agora, que está bebendo, que está de rebordose, aquela pessoa que está pensando em matar agora, em roubar, que está pensando em roubar o celular da tia, da mãe, do pai, para poder fazer o uso dessa droga.
que você pegue uma Bíblia, que Jesus coloque uma Bíblia no seu caminho, em nome de Jesus, e que você abra ela em Salmos 91, porque esse salmo me salvou várias vezes durante a minha vida. E que você, mesmo que esteja errando, vá buscando Deus. E mesmo errando, vá buscando Deus. Está cheirando cocaína, busca Deus. Põe um louvor. Está pensando em suicidar, põe um louvor, busca Deus. Porque Deus, Ele vai te pegar no meio do caminho. Então, eu não imagino o tamanho da sua dor. Eu posso apenas te falar que tem um homem que pode tirar toda essa dor do seu peito, do seu coração, que o nome dele é Jesus Cristo. Confia nele, clama a ele, entra no seu íntimo, vai para dentro do seu quarto, do seu banheiro, para dentro do seu carro, para a mata, para o mar, no avião, clama a Deus, fala para ele, detalha para ele tudo que você quer viver lá na frente, não fala do que você quer, dos seus erros agora não. Mostra para Deus o que você quer lá na frente. Mostra para ele, Deus, eu quero estar no Natal de 2026 com toda a minha família, eu quero estar no Natal de 2026 glorificando o nome do Senhor. Eu quero, em vez de dar um presente para o meu filho, ser um presente e estar presente com meu filho. Então, Senhor, que o Senhor possa mudar o destino dessas pessoas, que para elas o destino já estava certo. Que o Senhor mostre a grandeza do seu amor e do seu poder em nome de Jesus, porque a gente não imagina o quão grandioso o Senhor é e o quão grandiosos são os seus planos para nossas vidas. Então, em nome de Jesus, que você receba essa oração, que você interceda por sua família e por você, e principalmente pegue uma Bíblia e abra ela. Em nome de Jesus. Amém, amém. Então tem Eu saída, queria, né? Tem, mas é Rodrigo, só uma, viu? Não tem mais de uma, não. a gente já está caminhando para o final aqui já, né? A gente queria agradecer a todos, mas eu queria, Álvaro, que você trouxesse assim para a gente tem, o que que a gente pode, o que que seria o Álvaro, né? O que que você enxerga o Álvaro daqui para 2026? Cara, eu enxergo um homem mais posicionado, sabe? Porque falar que converteu é muito lindo, falar tudo isso que passou aqui é muito lindo, mas você está vivendo realmente, se posicionando para o reino, é algo diferente. Você vai ter que. E o que que é Eu o quero me posicionar no posicionar. reino? O que que é posicionar de fato no reino para você? O que que você pode trazer assim de experiência sua para esses homens que estão aqui, esses FAs e para as mulheres que estão aqui? É assim, cada um tem sua bagagem e seu entendimento. Não seja cabeça dura de achar e de querer fazer as coisas da sua forma. Tem uma coisa que está aqui na minha mão, que é a Bíblia. Ela é o manual que a gente precisa seguir. E está em comunhão. Eu falo para entrar no Five aqui, mas existem diversos outros movimentos. Esteja em movimentos que te elevam a Cristo, verdadeiramente. Porque você pode entrar aqui, às vezes, não sentir que o Five não é o seu lugar. E tá tudo bem. Você tem que buscar o lugar que vai te aquecer o coração, sabe? Esteja próximo de Deus. Porque não dá, se você ficar sozinho, é um abraço. E não é de Jesus, não. Infelizmente. Então é isso, cara. Álvaro, eu gostaria de te agradecer imensamente, né? Eu me sinto muito grato de ter te conhecido, né? Você é meu irmão, filho amado, Amém. né? Em Cristo. E eu gostaria de convidar todos e todas, se esse conteúdo ajudou de alguma forma, né? Ou conhece alguém que precisa de alguma ajuda, de alguns esclarecimentos, que curta, compartilhe, né? João 14,6 fala: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Jesus nos encontra, né, nós chegamos sujos e vamos nos limpando à medida com o dia a dia e com a entrega, e com o posicionamento, e com o arrependimento, e com o perdão, tudo é escolha, né?
e com esse contato à palavra de Deus, que é a verdade, ele nos dá vida e não morte, né? Então, só agradecer, né, pela sua disponibilidade, né, pelo seu posicionamento de ter nos abençoado aí com tanta sabedoria, tá bom? Você quer deixar as últimas palavras? Fica à vontade. Então, quero te honrar, Rodrigão, porque para estar acontecendo isso aqui, alguém teve que se posicionar, né? Alguém teve que parar de comer e dormir para começar a fazer algo pelos outros. Então, quero agradecer você, o Everton também, todo mundo que está presente aqui, que tirou um tempinho. A maioria do pessoal está querendo viajar, né? Mas tiraram esse tempo aí glorioso para me honrar, então eu agradeço de coração. E compartilha, manda para alguma pessoa que você fala assim, velho, eu acho que essa pessoa aqui precisa escutar isso. E o pessoal tem meu número, se você quiser que eu converse com essa pessoa, eu estou à disposição, estou disponível para auxiliar no que eu puder. E eu queria, né, estava aqui, eu vi aqui no meu espírito aqui de para te honrar. O Rodrigo está no laptop, não tá? Estou sim. Você coloca o louvor que, que alcançou o Álvaro. Acho que é uma Coloco. forma da gente a gente retribuir ele aí pelo que ele, esse tempo de 1 hora ele transbordando nossas Qual vidas que é o aí. nome? Você lembra? Eu escolho Deus. E eu escolho Deus. Do Thales, né? Isso.